Netuno, o oitavo planeta a partir do Sol, é uma esfera azul gelada e misteriosa no Sistema Solar. Este fascinante gigante gasoso é frequentemente chamado de gêmeo de Urano devido às suas muitas semelhanças, mas também tem suas características únicas que o tornam uma maravilha cósmica digna de exploração e estudo. Neste vídeo, exploraremos os principais aspectos de Netuno e sua importância no nosso Sistema Solar. Descoberta e observação. Netuno foi descoberto em 1846, graças às observações matemáticas do astrônomo francês Urbain Le Verrier e do astrônomo alemão Johann Galle. Sua presença foi prevista através da análise das perturbações na órbita de Urano. Quando Netuno foi finalmente avistado, confirmou-se sua existência como um planeta até então desconhecido. A nomeação. Pouco depois da sua descoberta, Netuno foi simplesmente chamado de planeta exterior a Urano. Galle foi o primeiro a sugerir um nome, propondo nomeá-lo em homenagem ao deus Jano. Na Inglaterra, Challis propôs o nome Oceano. Reivindicando o direito de nomear a sua descoberta, Le Verrier rapidamente propôs o nome Netuno para o seu novo planeta, afirmando falsamente que o nome já havia sido oficialmente aprovado pelo Bureau des Longitudes francês. Em outubro, chegou a denominar o planeta Le Verrier, com o seu próprio nome, e foi lealmente apoiado pelo diretor do Observatório de Paris, François Arago. No entanto, como essa sugestão encontrou dura oposição fora da França, os almanaques franceses rapidamente reintroduziram o nome Herschel para Urano, em homenagem ao seu descobridor, Sir William Herschel, e Le Verrier para o novo planeta. Em 29 de dezembro de 1846, Friedrich Georg Wilhelm Struve declarou-se publicamente a favor do nome Netuno para a Academia de Ciências da Rússia. Em poucos anos, Netuno tornou-se o nome internacionalmente aceito. Na mitologia romana, Netuno é o deus dos mares, identificado com o grego Poseidon. O uso de um nome mitológico parecia concordar com a nomenclatura dos outros planetas, que foram nomeados em homenagem a deuses romanos. Características físicas. Estrutura interna. Juntamente com Urano, Netuno pertence à classe dos gigantes gasosos, pois possui uma grande massa de compostos voláteis que são encontrados sob a forma de gelo nas regiões longínquas do Sistema Solar. Além disso, os modelos que descrevem a composição interna dos dois planetas são bastante semelhantes entre si. Enquanto que nos dois maiores gigantes gasosos, Júpiter e Saturno, hidrogênio e hélio compõem a maior parte da massa dos planetas, em Netuno estes elementos são abundantes somente na atmosfera, cuja espessura estimada é de 5.000 km. Embora possua dimensões ligeiramente menores, Netuno possui massa maior do que a de Urano, pelo fato de que a massa específica de Netuno é de 1,64 gramas por centímetro cúbico em comparação com 1,3 gramas por centímetro cúbico de Urano. Infere-se, a partir da densidade do planeta, não tão leve para ser composto por gases leves nem tão pesado para ser composto de silicatos e metais, que seja formado predominantemente por água, metano e amônia. Embora essas substâncias sejam conhecidas como gelos, não estão necessariamente em estado sólido no interior do planeta. Possivelmente estes compostos estão mais comprimidos no interior do planeta, o que aumenta sua densidade, o que poderia ser causado também pelo maior teor de compostos rochosos nas suas camadas internas. A atmosfera. A atmosfera de Netuno é, sob diversos aspectos, similar à de Urano. Contudo, sua dinâmica apresenta-se em uma complexa configuração de fortes ventos que varrem o planeta, além da formação de tempestades ciclônicas e de nuvens, com características visuais claramente visíveis. Assim como os demais planetas gigantes, Netuno não possui uma superfície visível e definida, por isso as altitudes na atmosfera são medidas a partir do referencial cuja pressão é de 1 bar. A partir deste nível de referência, a atmosfera estende-se até uma profundidade de 5.000 km, onde a pressão chega a 100.000 bars. A atmosfera superior de Netuno é composta por 79% de hidrogênio,
cerca de 18% de hélio e a maior parte restante por metano, cuja presença confere a coloração azul anil do planeta, ao absorver a radiação vermelha incidente. Presume-se que algum outro componente da atmosfera de Netuno contribua para sua acentuada coloração, uma vez que Urano possui uma quantidade de metano similar em sua atmosfera, mas apresenta coloração mais clara. Esta camada observada representa somente uma pequena fração do planeta, correspondendo a cerca de 15% do raio do planeta. Magnetosfera. Netuno, conforme descoberto a partir de dados enviados pela Voyager 2, possui um campo magnético cujos dipolos principais estão inclinados 47 graus em relação ao seu eixo de rotação, além de seu centro estar deslocado do centro do planeta, com distância superior a meio raio do planeta. Por este motivo, os polos magnéticos encontram-se em baixas latitudes do planeta, além de ser mais intenso no hemisfério sul, em direção ao qual está deslocado. A intensidade do campo magnético ao nível atmosférico de um bar varia entre 1 e 0,1 Gauss entre os hemisférios sul e norte, respectivamente, N. Sua origem possivelmente é a corrente de fluidos ionizados em seu interior, criando o efeito de dínamo similar ao da Terra e de Urano. A circulação de cargas elétricas nas camadas internas, localizadas possivelmente na metade do raio do planeta. A distribuição do campo magnético netuniano, entretanto, apresenta uma configuração complexa, na qual ocorre a superposição de um campo quadrupolo, o qual produz 4 polos magnéticos igualmente espaçados entre si, e octopolo cuja intensidade por vezes supera o dipolo, sendo o caso mais intenso deste fato em todo o Sistema Solar. A magnetosfera de Netuno, a região livre dos efeitos do vento solar criada pelo campo magnético do planeta, estende-se desde o arco de choque, região onde as partículas do vento solar são desaceleradas pelo campo magnético, situado a cerca de 39 raios do planeta à frente de si, até a magnetopausa, a 26 raios do planeta na direção oposta. A configuração da magnetosfera de Netuno varia conforme a rotação do planeta e do campo magnético transcorrem, variando desde uma configuração normal semelhante ao campo magnético terrestre até aquela em que o polo magnético aponta diretamente na direção do vento solar, cujos ciclos se repetem a cada rotação do planeta. Isto causa o aquecimento das camadas mais altas da atmosfera bem como a emissão irregular de radiação eletromagnética no comprimento de onda do rádio. Movimentos orbitais. Netuno completa uma translação ao redor do Sol a cada 164,79 anos terrestres, orbitando a uma velocidade de aproximadamente 5,45 km por segundo. A partir do ponto onde foi descoberto, Netuno completou sua primeira órbita somente em julho de 2011. O semi-eixo maior da órbita do planeta, a distância média entre ele e o Sol, mede aproximadamente 30 unidades astronômicas, o que equivale a 4,49 bilhões de quilômetros. A órbita de Netuno possui uma excentricidade de somente 0,011, o que faz com que seja uma das mais circulares dentre os planetas do Sistema Solar. As primeiras tentativas de se obter com precisão o período de rotação de Netuno foram feitas utilizando-se técnicas de espectroscopia e fotometria, o que deixava considerável incerteza nas medições. A espectroscopia permitia obter as velocidades com que os dois limbos se moviam em relação à Terra e, conhecendo-se o diâmetro, obtinha-se o período de rotação. A fotometria buscava observar a variação de brilho causada pela visibilidade de uma grande estrutura em Netuno, medindo-se o intervalo transcorrido entre elas. Somente em 1979 os telescópios atingiram porte suficiente para distinguir regiões brilhantes, as nuvens, a partir do qual obteve-se um período de rotação de cerca de 17 horas. Contudo, além da imprecisão dos equipamentos utilizados, estes instrumentos obtinham a velocidade somente da atmosfera do planeta. Os ventos giram em velocidades diferentes conforme as bandas de circulação do planeta. Além disso, assim como os demais gigantes gasosos, o planeta apresenta rotação diferencial.
Somente após a visita da Voyager 2 que o período de rotação do centro do planeta foi estabelecido com razoável precisão, sendo de 16 horas e 7 minutos. O eixo de rotação de Netuno é inclinado em 28,3 graus, similar à inclinação do eixo terrestre, que é de 23,5 graus. Por isso o planeta apresenta variações sazonais da radiação solar recebida nos hemisférios norte e sul tal como a Terra, embora em Netuno cada estação dure aproximadamente 41 anos. Anéis. Netuno é circundado por um tênue sistema de anéis, de cuja existência se suspeitava desde a década de 1980, e que vieram a ser confirmados pela sonda Voyager 2. Observava-se uma redução do brilho das estrelas nas proximidades do planeta durante uma ocultação, mas nunca de forma simétrica. As fotografias da Voyager 2 mostraram se tratar na verdade de anéis com pouco material em si, boa parte concentrado em aglomerações que formam arcos, mais brilhantes em comparação com o restante do próprio anel, característica única no sistema solar. Os anéis são formados em sua maioria por partículas de poeira escuras que refletem pouca luz solar, possivelmente formadas por gelo de metano. Os arcos formados em um dos anéis poderiam ser criados pela recente desfragmentação de um pequeno satélite há alguns milhares de anos. Suspeita-se que todo o sistema de anéis seja relativamente jovem, podendo ter sido formado há menos de 1 milhão de anos. O sistema de anéis, de acordo com contínuas observações, mostra-se instável, por conta de que alguns dos arcos estão se tornando mais rarefeitos e desaparecendo. Satélites naturais. Netuno possui 14 satélites naturais conhecidos. O maior deles é Tritão, que possui muitas características peculiares. Uma delas é que o satélite circula Netuno em uma órbita retrógrada, ou seja, em sentido oposto ao de rotação do planeta, sendo o único dos grandes satélites do Sistema Solar a executar tal movimento, o que poderia ser explicado se o satélite não tivesse se formado junto com o planeta, mas tivesse sido capturado por este posteriormente. Tritão possui aproximadamente 2.700 km de diâmetro, sendo mais de 6 vezes maior que Proteu, a segunda maior lua do planeta, que possui 420 km de diâmetro. Sua superfície é formada por camadas de nitrogênio, metano e dióxido de carbono congelados, marcados por características que sugerem atividade geológica. Tritão possui ainda uma atmosfera rarefeita e praticamente transparente, composta principalmente de nitrogênio. O satélite possui uma das menores temperaturas já detectadas no Sistema Solar, atingindo somente menos 238 graus Celsius. Nereida que, junto com Tritão e Larissa, eram os únicos satélites conhecidos de Netuno até o sobrevoo da Voyager 2, possui uma órbita extremamente elíptica e diâmetro de somente 340 km. Além de seu pequeno tamanho, possui uma baixa refletividade, o que torna sua observação extremamente difícil a partir da Terra. É o terceiro maior satélite natural do sistema netuniano, precedido por Proteu, cujo diâmetro é de 420 km. Além de Proteu, outros 5 satélites naturais foram descobertos a partir de imagens da Voyager 2, dentre eles Naiad, Thalassa, Despina e Galateia, e o restante a partir dos grandes telescópios na Terra. A configuração peculiar do sistema de satélites e anéis de Netuno sugere uma história conturbada. Em especial, a captura gravitacional de Tritão por Netuno pode ser a causa da órbita incomum de Nereida, assim como ser responsável por limpar as proximidades de sua órbita ao redor do planeta. Além disso, a existência de muitas pequenas luas nas proximidades dos anéis pode ser a fonte de poeira que mantém os anéis, através de pequenos impactos que acontecem com cometas ou meteoros. Netuno quente. Netuno quente é um tipo de exoplaneta que se situa próximo à estrela ao redor da qual orbita, normalmente a uma distância menor que uma unidade astronômica. A massa de um Netuno quente se assemelha àquela do núcleo envelope de Urano e Netuno. Observações recentes revelaram que deve haver uma quantidade maior de Netunos quentes do que se supunha anteriormente.
O primeiro Netuno quente descoberto foi o Moirae C, ou HD 160.691. Netuno ultraquente. LTT 9779b é o primeiro Netuno ultraquente descoberto com um período orbital de 19 horas e uma temperatura atmosférica de mais de 1.700 graus Celsius. Estando tão perto de sua estrela e com uma massa de cerca de 2 vezes a de Netuno, sua atmosfera deveria ter evaporado para o espaço, então sua existência requer uma explicação incomum. Mini-Netuno. Um mini-Netuno, às vezes chamado de anão gasoso ou planeta de transição, é um planeta menor do que Urano e Netuno, até 10 massas terrestres. Estes planetas têm atmosferas espessas de hidrogênio e hélio, provavelmente com profundas camadas de gelo, rocha ou oceanos líquidos, constituídos de água, amônia, uma mistura de ambos, ou elementos mais pesados e voláteis. Tem pequenos núcleos feitos de compostos voláteis de baixa densidade. Os estudos teóricos de tais planetas são vagamente baseados no conhecimento sobre Urano e Netuno. Sem uma espessa atmosfera, em vez disso, seria classificado como um planeta oceânico. Estima-se que a linha divisória entre um planeta rochoso e um planeta gasoso é de cerca de 2 raios da Terra. De fato, as observações empíricas mostram que planetas maior do que cerca de 1,6 raio da Terra, mais maciças do que cerca de 6 massas terrestres, contêm quantidades significativas de produtos voláteis ou gás. Tais planetas parecem ter uma diversidade de composições que não está bem explicado por uma única massa em relação ao raio como é encontrado em planetas rochosos. Resultados semelhantes são confirmados por outros estudos. Quanto à massa, o limite inferior pode variar bastante para diferentes planetas, dependendo de suas composições. Dividindo a massa pode variar de tão baixo quanto 1 para tão alto quanto para 20 massas terrestres. Vários exoplanetas foram descobertos que são possivelmente anões de gás, com base em massas e densidades conhecidas. Por exemplo, Kepler-11f tem uma massa de 2,3 massas terrestres, mas a sua densidade é a mesma que a de Saturno, o que implica que é um anão gasoso com um oceano líquido rodeado por uma espessa atmosfera de hidrogênio e hélio e apenas um pequeno núcleo rochoso. E mesmo menor Kepler-138d, tendo apenas cerca da massa da Terra, é também um suspeito planeta gasoso, devido ao seu diâmetro relativamente grande, consequentemente, a sua baixa densidade. Tais planetas não orbitam muito perto de suas estrelas-mãe, caso contrário, suas atmosferas grossas seria evaporada pelo calor ou soprada por ventos estelares. É demonstrado que os planetas internos do sistema Kepler-11 têm densidades mais elevadas do que planetas mais longe. Em 2018, HD 21749b foi descoberto circundando uma estrela anã laranja a cerca de 53 anos-luz de distância. Este mini-Neptuno tem uma densidade estimada em relação à da água. Netuno frio. Netuno frio é um tipo de planeta com uma massa variando de cerca de 10 massas da Terra, uma superterra, menor do que a massa de Saturno. Netunos frios deve ser localizado para além da linha do gelo, onde as temperaturas são mais frias e mais fácil para os compostos de hidrogênio, tais como água, amoníaco e metano condensar em grãos de gelo sólidos. Os 4 Netunos frios conhecidos são Urano e Netuno em nosso sistema solar e os exoplanetas Ogre 2005 BLG 169LB e Ogre 2007 BLG 368LB. Ambos os exoplanetas foram detectados por microlente gravitacionais em órbita em torno de escuras estrelas vermelho-laranjas. Netuno é um planeta fascinante, pois oferece uma visão única das condições e processos extremos que ocorrem nos planetas gigantes do Sistema Solar. O estudo de Netuno ajuda os cientistas a entenderem melhor a formação e evolução dos planetas gasosos, bem como a dinâmica atmosférica em ambientes extremos. Em resumo, Netuno é um dos planetas mais intrigantes e enigmáticos do nosso Sistema Solar. Sua cor azul única, sua atmosfera turbulenta e suas luas peculiares fazem dele um alvo interessante para futuras explorações e estudos que podem nos ajudar a entender melhor o funcionamento dos planetas gasosos e evolução do nosso sistema solar. Obrigado por assistir, e se quiser apoiar este projeto,
Considere sua inscrição neste canal e deixe um like para fortalecer.